Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais uma escola dominical e este é o mês, né? Vamos entrar aí no mês de aniversário da igreja, quando a nossa igreja completa 60 anos. E por isso nós precisamos conhecer mais o que Deus espera da gente como igreja, né? O que Ele requer de nós como igreja do Senhor que somos. Nós temos estudado um livro que fala sobre esse assunto, A Vida na Casa do Pai, de Wayne Mack e David Swavely. A Vida na Casa do Pai. Você já teve 3 aulas interessantes aqui, não é? Percebendo a importância da igreja local. A outra aula foi o nosso compromisso com a membresia da igreja. E a terceira aula, como escolher uma boa igreja, quais as marcas da verdadeira igreja. Hoje eu queria fazer um apanhado daquilo que a gente já viu. Nós não vamos dar continuidade exatamente no que está no livro. Nós vamos fazer um apanhado, tá, daquilo que nós já vimos nessas 3 aulas. Mas vamos falar sobre a realidade da igreja, né? Qual a ideia bíblica sobre igreja de uma forma um pouco mais específica, ok? Então nós vamos falar sobre o que é igreja, quais são os tipos de igreja que existem, o que é importante saber sobre a igreja, quais alguns deveres daqueles que são membros da igreja, quais obstáculos que os membros da igreja devem vencer para vir à igreja, participar da igreja e coisas assim. Antes da gente orar e dar início à nossa aula, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: nós temos colocado aí no boletim a nossa intenção de abrir uma classe de catecúmenos para aqueles que são novos membros ou querem ser membros da igreja, devem fazer essa classe, já que não vêm, né, aqueles que não vêm de igreja presbiteriana. Se você veio de uma outra igreja presbiteriana, você não precisa fazer, mas se você vem de outra denominação, é necessário que faça essa classe de catecúmenos para conhecer um pouco melhor o que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana de São Caetano, pensamos, né, biblicamente falando, sobre a ideia de igreja. E nós vamos fazer isso abrindo para outros irmãos. A intenção é essa, abrir para outros irmãos também, se quiserem estudar ou relembrar temas relevantes com respeito à Igreja do Senhor. Então nós vamos estudar a doutrina reformada, as principais doutrinas da Palavra de Deus, no aspecto, né, de preparar pessoas para se tornarem membros, assumirem o compromisso da membresia da igreja. Então a aula hoje é sobre igreja novamente, ok? Nós vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa aula. Obrigado, Deus, mais uma vez por estarmos juntos nesse meio eletrônico, podendo falar contigo por nossas orações, mas acima de tudo, ó Deus, aprender da palavra do Senhor, que é quando o Senhor fala conosco. E o Senhor tem lições preciosas, principalmente quando tratamos do tema igreja. Nós carecemos de instrução para sermos uma igreja melhor, mais relevante, que agrade mais ao Senhor. Pedimos tua direção e bênção para a nossa aula, que o teu Santo Espírito aplique as tuas verdades no nosso coração e que assim, ó Deus, em tudo glorifiquemos o teu santo nome. Pedimos tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos falar então sobre igreja, alguns aspectos, tá? E aqui vai ficar um modelo mais ou menos do que vai acontecer na classe de catecúmenos, que nós queremos abrir como um estudo bíblico para toda a igreja. Aqueles que quiserem participar, não necessariamente, né, participar de catecúmenos, mas você vem para as mesmas aulas onde nós vamos discutir esses assuntos. Essa é uma das aulas que eu queria deixar como modelo, né, modelo do que é a igreja. Então, o que é igreja? Antes da gente ler vários textos da palavra de Deus, o que é igreja? Nós já vimos isso, se eu não me engano, na primeira aula desse livro, né, da Vida na Casa do Pai, que a igreja é descrita na Bíblia sobre vários aspectos diferentes, como o corpo de Cristo, né, a agência missionária, evangelizadora. Então a igreja, a palavra bíblica para igreja vem do grego ekklesia, né, ela significa uma assembleia, uma reunião, um ajuntamento de pessoas. Era, na verdade, uma reunião onde cidadãos de uma cidade eram convocados a participar de uma assembleia. Essa era a ideia de igreja, ok? Num primeiro momento.
E aí depois, com o passar do tempo, principalmente pela aplicação que Cristo e os apóstolos vão fazer dessa ideia, tá? É você se ajuntar em assembleia ao Senhor, um ajuntamento solene ao Senhor, ou participar de uma reunião do povo de Deus. Então, igreja, ela é constituída daqueles que estavam mortos os seus delitos e pecados. Lembram que todos nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, mas Deus nos alcançou com sua graça. A igreja é um ajuntamento, uma assembleia de pessoas que outrora eram mortas os seus delitos e pecados, mas receberam vida através do novo nascimento de Jesus, né? Cristo habitou no nosso coração, houve uma obra do Espírito Santo regenerando a gente para poder crer no Senhor Jesus, tá? Igreja, ela é a comunidade de pecadores regenerados, pecadores que receberam nova vida, ou seja, a comunidade dos salvos, é a reunião do povo de Deus, tá? E tem tantas outras nuances, detalhes que nós poderíamos falar sobre igreja, mas eu queria deixar aqui uma última. Ela é o corpo de Cristo. Nós, igreja, somos corpo ou parte do corpo de Cristo, ok? E aí eu queria que você abrisse a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler vários textos, né? E aí 1 Coríntios 12, nós vamos ler o verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha o que Paulo diz sobre a igreja. Ora, vós sois corpo de Cristo. Ele está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, individualmente, cada um de nós somos parte do corpo. Nós somos um membro deste corpo, uma célula pequena desse corpo, mas de suma importância. Nós participamos do corpo de Cristo, onde Paulo vai dizer em Efésios, né, e em outros lugares, de que Cristo é o cabeça. Cristo é aquele que governa a igreja, né? Esse corpo é governado não por si mesmo, não pelos seus próprios interesses ou desejos, mas sim governado pelo próprio Cristo, pela cabeça, pela direção, pelas ordens do Senhor Jesus, tá? Então olha só, igreja é corpo de Cristo, como Paulo coloca aqui aos Coríntios. Mas quais seriam os tipos de igreja? Quando a gente pensa em tipos de igreja, não estou me referindo aqui agora exatamente às denominações, que são diversas, e nós vimos isso, né, com o Ricardo na aula passada. São muitas denominações que temos espalhada pelo mundo inteiro, pelo nosso Brasil todo afora, né? Mas não é isso que eu quero me referir. Existem tipos de igreja, como a igreja invisível, a igreja visível, a igreja local e a igreja universal. Então nós estamos falando aqui de 4 tipos de igreja: invisível, visível, local e universal, tá? Que não é a universal do reino de Deus. É um termo teológico aqui para definir igreja católica ou universal, é a mesma palavra, tá? Que também não é nem a católica apostólica romana e nem a universal do reino de Deus, mas é a igreja universal, ou seja, de todo o universo. Então olha só, a igreja invisível, ela é formada por quem? Por todos os salvos em Cristo, tanto aqueles que estão vivos como aqueles que já partiram. Olha só, igreja invisível, o nome próprio já diz, eu não estou vendo quem realmente são os membros dessa igreja. Por quê? Porque muitos desses já partiram, já foram lá para o céu, estão com Cristo aguardando a volta de Jesus para a ressurreição dos corpos, tá? Então a igreja invisível, ela é formada por todos os salvos em Cristo, tanto por aqueles que já morreram, quanto por aqueles que estão vivos no Senhor. Estamos caminhando aqui, tá? Nós participamos da igreja invisível? Sim, mas nós participamos de uma outra igreja, de um outro tipo de igreja, que é a igreja visível. A igreja visível é formada por todos aqueles que professam ou professaram a sua fé em Cristo, passando a ser membro da igreja de Cristo, ok? Teve um dia que você foi lá na frente da igreja e diante de todas as pessoas você disse que a partir dali Cristo era o seu único e suficiente Senhor e Salvador, a Bíblia era a sua única regra de fé e de prática, que você cria, né, ou acredita na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que você tem a Bíblia como a sua única, a palavra inspirada de Deus sem erro algum, totalmente infalível, inerrante, não é? E aí que você decidiu assumir um compromisso com Jesus, de ser dele, de viver para ele, para a glória do nome dele. Você um dia professou a sua fé em Cristo.
Isso para quê? Para fazer parte de uma igreja visível. A igreja visível é a igreja de todos aqueles que um dia professaram a fé no Senhor Jesus. Mas existe a igreja local. Aí é mais fácil para a gente entender, né? Igreja local, ela está em localizações e endereços específicos, como a nossa em São Caetano do Sul, outra lá em Santo André, outra em São Paulo, pelo Brasil afora, pelo mundo todo. Igrejas locais, ok? É o outro tipo de igreja que estamos nos referindo. Essas igrejas, elas se dividem em diversas denominações. Denominações históricas, como a presbiteriana, nossa denominação, como a congregacional, entenda bem, não é Congregação Cristã do Brasil, tá? Congregacional. É uma igreja que nasceu lá também da Reforma Protestante. Presbiterianas, congregacionais, batistas, metodistas, são igrejas mais históricas. Aí você tem as pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Você tem as neopentecostais, são as mais novas, onde tem lá um dono da igreja que lidera a igreja conforme bem entende. Tá? Então você tem vários tipos de igreja nesse sentido. Igrejas locais. Tá? A igreja local é a igreja que está em locais, está dividida, né, ou subdividida em diversas regiões. E falamos também de um outro tipo de igreja universal, que ela vai além das denominações. Eu não estou me referindo à igreja universal do Reino de Deus, mas o nome aqui pode ser também católica. Você pega os credos antigos, a palavra usada lá é igreja católica, mas ele não está se referindo à igreja católica apostólica romana. Ele está se referindo ao termo que significa católico. Católico significa universal. A igreja de todo lugar, né, do universo todo, ou seja, abrange além das denominações, sendo compostas por crentes no mundo inteiro. Essa é a ideia, tá? Então nós participamos da Igreja Universal, dos crentes do mundo todo, que vai além das bandeiras denominacionais. Nós consideramos muitos membros de outras igrejas evangélicas como genuinamente evangélicos. Tá? Mesmo tendo doutrinas diferentes da gente, nós concordamos que eles são irmãos em Cristo e como tal devem ser recebidos por nós, não é? Isso fica claro em dias de ceia. A gente sempre avisa, essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas sim do Senhor Jesus. Se você professou publicamente a sua fé, se você está em plena comunhão com a sua igreja, independente da denominação aí, tá? Você é convidado a cear conosco, a participar conosco, se você é genuinamente evangélico. Então são os tipos de igreja: igreja invisível, igreja visível, igreja local, igreja universal, tá? O que é importante a gente saber sobre igreja? Quais as questões mais relevantes que a gente precisa entender na igreja? Uma delas também tem a ver com a aula passada do Ricardo. As marcas da verdadeira igreja. Quais seriam as marcas? Ali, é claro, a aula foi mais esmiuçada, trouxe vários aspectos bíblicos sobre a ideia de uma igreja que eu devo querer participar, não é? A ideia é essa, uma igreja boa para participar. É o título do capítulo do livro aqui, Como Escolher uma Boa Igreja. Então eu tenho que conhecer, biblicamente falando, o que Deus espera da igreja, eu tenho que fazer uma análise se a igreja que eu estou visitando, ela bate com esses padrões bíblicos e assim eu posso pertencer a essa igreja. Mas em resumo, os reformadores, eles trataram das marcas da verdadeira igreja. Ou seja, existem pelo menos 3 marcas que se a igreja não tiver, você pula fora, porque isso não é a igreja de Cristo. Essa é a ideia, tá? As 2 primeiras marcas, elas são as mais importantes. A terceira ela é muito importante, mas ela foi decidida depois. Então os reformadores pensaram primeiro nas 2 grandes marcas da igreja. Quais são essas marcas? A fiel pregação da palavra, sem dúvida alguma, é a mais importante, porque a palavra é o meio de graça mais importante, não é? Então olha só, a fiel pregação da palavra. Se você vai a uma igreja e a palavra ela é pregada de maneira fiel ao texto e não nas viagens ou usando o texto, né, como autoajuda, ou nas viagens do pregador, ele imaginando coisas que não tem nada a ver com o ensino bíblico, aí é complicado. Mas a palavra de Deus sendo pregada fielmente, então é uma igreja, uma grande marca da igreja de Cristo. Uma outra marca importante da igreja é a correta administração dos sacramentos, a começar de quais são eles.
Porque tem denominações aí, né, que se dizem cristãs, que inventaram vários sacramentos, 7 sacramentos, mas a palavra de Deus mostra que são apenas 2 os sacramentos do Novo Testamento. Sacramentos seriam ordens dadas por Cristo que simbolizam algo dentro de nós. Tá? Quais são essas ordens dadas por Cristo? Os 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Batismo como símbolo de união com Cristo, eu confesso estar unido a Cristo, então eu recebo o batismo. E a ceia, eu participo da comunhão com Ele. Então, a correta administração dos sacramentos, tá? E uma terceira marca que veio logo depois de algum tempo, eles pensaram de que essa também era uma marca importantíssima que havia sido esquecida, o fiel exercício da disciplina. Quando eu vivo num contexto em que cada um faz o que bem entende, que não há que dar satisfação a ninguém, isso vira um caos, uma bagunça, uma anarquia. Um mundo sem regra é um mundo de anarquia. Então eu preciso estar numa igreja onde há regras e eu sei que há consequências se eu quebrar essas regras. É a disciplina eclesiástica, onde a igreja tem autoridade de disciplinar os seus membros e ela vai fazer isso de acordo com as leis bíblicas, de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ela precisa fazer, ela precisa disciplinar para purificar a igreja. Eu me lembro de Paul Washer, ele dizendo assim, que ele pertencia a uma igreja que era muito fraca no exercício da disciplina. E quando ele teve filhos, ele pensou assim, poxa, eu vou ter que mudar dessa igreja, porque eu não quero que os meus filhos cresçam num ambiente que eles achem que podem fazer o que bem entendem. Eu quero que eles cresçam num ambiente onde eles saibam que se pisarem na bola eles serão disciplinados. Porque Deus disciplina quem ama e Deus espera de nós que mantenhamos uma igreja pura, santa, sem mácula, né? Apresentando essa igreja para Cristo. Então olha só, o fiel exercício da disciplina é uma terceira marca importantíssima da igreja. Olha só, vamos lá para outras marcas. Aliás, para outras coisas importantes agora da igreja, tá? Uma questão importantíssima, igreja não salva. E isso é muito importante. Talvez para você não está entendendo por que eu estou enfatizando isso, mas olha só, isso é o que diferencia muitas igrejas falsas das igrejas verdadeiras. Tem denominações que não podem ser consideradas genuinamente evangélicas. Por quê? Porque elas dizem que a salvação está na igreja delas. Então, por exemplo, se eu falar para você, a salvação só está na doutrina reformada, nós somos uma igreja presbiteriana, igreja que veio da reforma protestante, igreja que veio dos símbolos de fé protestantes, confissão de fé de Westminster, não é? Sínodos de Dort e coisas assim, e aí eu falo assim, ó, somente aqui é que se tem salvação. Eu acabei de criar uma seita. Igreja alguma salva. Quem salva é o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Então, se eu defendo que a minha igreja que traz salvação, que pode oferecer salvação, e que só é salvo quem é membro da minha igreja, então eu estou plenamente enganado, enganando os outros. Igreja alguma salva. Quem salva é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aí eu queria que você lesse um outro texto, que você já conhece com certeza, a maioria conhece de cor, né? Que é lá de Efésios, capítulo 2. Então vamos lá, Efésios 2, de 8 a 10, né? É um texto conhecidíssimo de Efésios aí. Efésios 2, de 8 a 10, vejamos lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o texto está dizendo, pela igreja sois salvos? Não. Pela igreja presbiteriana você é salvo? Não. Pela doutrina reformada você é salvo? Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quem é a graça de Deus? Quem é o presente enviado por Deus? É Cristo Jesus. Ele é a nossa graça, a graça que Deus nos deu, né? Então a igreja não salva, quem salva é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Outra questão importante para saber sobre igreja é o seguinte: a igreja visível, ela não é perfeita. Eu já tenho falado isso milhares e milhares de vezes, talvez você esteja cansado de me ouvir falar disso, né? Igreja visível não é perfeita. Enquanto nós estivermos na caminhada terrena, terrestre, a igreja sempre será composta por pecadores. Onde eu e você estamos, há pecadores.
né? Ali estão reunidos pecadores. Jesus diz isso, que ele veio para aqueles que precisam, que carecem, que estão doentes. Então nós precisamos do trabalho do ministério da igreja para buscar uma melhor santificação, para caminhar no arrependimento, na fé, pedindo perdão a Deus e tentando viver de maneira melhor a cada dia, mais agradável ao Senhor. Mas é uma comunidade de pecadores. Então olha só, Colossenses 3, e veja bem, isso não impede o exercício da disciplina, né? A igreja é usada por Deus para disciplinar os seus membros para o bem deles, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e tomar atitudes diferentes, né? Diferentes atitudes corretas na presença de Deus. Colossenses 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai um ao outro. É o que o texto diz, ou seja, somos pecadores, não há igreja perfeita. Você não pode ir para a igreja para olhar para as pessoas e ver o erro das pessoas. Eu não vou naquela igreja porque aquele irmão, porque aquela irmã, porque olha só. Não, você tem que olhar para Jesus e entender que ali são pessoas pecadoras. Se há alguma coisa, né, se você está vendo algo muito sério na vida da pessoa de pecado, você tem caminho correto lá em Mateus 18 a fazer. Vai em particular, conversa com essa pessoa, vê se ela se arrepende do seu pecado. Não se arrependeu? Chame 2 testemunhas. Leve 2 testemunhas contigo. Não se arrependeu? Leva o assunto para o conselho, e o conselho vai chamar esse irmão, e com a denúncia em mãos, assinada por você, uma queixa ou denúncia, então você vai poder levar isso adiante. Esse irmão será disciplinado, e aí assim, a ideia, que essa disciplina possa fazer bem para ele reconheça o seu erro e pare de fazer as coisas erradas. Mas igreja, não há perfeição na igreja, não pense que há, porque se você quiser uma igreja perfeita, você tem que partir e estar com Cristo, ok? Outra questão relevante na igreja: nós pertencemos a um corpo, nós não somos células isoladas para fazer a nossa vontade. Aliás, esse é um problema na vida de todo relacionamento humano, quando você casa, o egoísmo acabou. Pensa um pouquinho, Você casou, o egoísmo não tem mais lugar, não é mais as suas vontades, mas a vontade sua e do seu cônjuge, sua e dos seus filhos. Você tem que compartilhar, você tem que se adaptar, o seu temperamento não pode atrapalhar, Você tem que vencer as dificuldades, as barreiras que nos separam. Por quê? Porque nós não somos uma célula isolada, a igreja também é assim. Nós entendemos que temos que viver em união, em unidade, E aí Efésios 4, ainda estamos abertos aqui em Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Vejamos lá o que Paulo vai dizer sobre essa unidade da igreja. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, é preciso haver unidade. Nós não somos células isoladas para fazer a nossa própria vontade na igreja. Um dos meus professores, que partiu recentemente, Reverendo Canelhas, ele dizia assim, Jorge Alberto Canelhas, ele dizia que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas também. Então não pense você que só precisa de Deus. Não, você precisa de pessoas. Você precisa da comunhão, da amizade, do amor dos irmãos. Nós somos uma grande família dentro da igreja. É essa a ideia. Nós pertencemos a um corpo, tá? É isso que é importante. Onde Cristo é o cabeça, nós já falamos sobre isso. A santidade da igreja, ela é relevante. Falamos muito sobre isso, vamos falar de novo. A igreja tem que buscar a pureza. Ela foi santificada por Cristo e ela deve caminhar num processo de santificação. Ela precisa buscar a pureza, tá? Então, vejamos o que diz agora Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6. 1 aos Coríntios 6, 18 a 20. Vejamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,
18 a 20, que nos diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, nós em Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, não somos nós mesmos, de nós mesmos, né? E aí ele vai dizer: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos comprados por um alto preço, o sangue de Cristo vertido na cruz. Devemos viver para a glória dele, brilhando, procurando caminhar em santidade. A ideia de santidade na Bíblia, ela tem duas nuances interessantes. Pureza é uma delas, e brilho, né? Beleza, brilho, pureza, tá? É algo que precisa estar o quê? Separado para isso, para brilhar, para demonstrar a glória, a grandeza, a majestade do nosso Deus. Daí a importância da disciplina quando falhamos, né? Quando nossos filhos falham, nós disciplinamos os nossos filhos, dizemos não a eles, né? Damos alguma espécie de disciplina a eles quando eles necessitam. É a mesma coisa, a igreja precisa agir assim para que ela caminhe em santidade, tá? Então é aquela história: se você não quer que ninguém se intrometa na sua vida, nem queira ser membro da igreja. Porque se você estiver errado, você vai ser tratado pastoralmente. Em primeiro lugar, tratado pastoralmente. Né? Se você está caminhando em desacordo à palavra de Deus, o pastor, o presbítero ou qualquer irmão tem autoridade dada por Deus para mostrar a você na Bíblia que você está errado, que você está em pecado contra o Senhor. Não quer saber, continua pecando? Vamos lá, 2 testemunhas, né? Alguém vai lá com a palavra de Deus e mais 2 testemunhas para te mostrar. Se ainda não quer saber, então o seu caso vai ser levado ao conselho, onde aí será aberto um processo, né, de disciplina, porque você precisa andar de acordo com a vontade de Deus, precisa caminhar em santificação. Alvo. O alvo da igreja, o grande objetivo da igreja é a glória de Deus, glorificar a Deus. E qual a melhor maneira de glorificar ao Senhor? Quando você olha para a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela mais glorificava ao Senhor pregando o Evangelho, vivendo e pregando o Evangelho. Quanto mais eu vivo e prego esse Evangelho, mais a igreja glorifica ao Senhor, mais a plenitude do Espírito é derramada sobre a igreja e a igreja caminha, né, anunciando o Evangelho do Reino. Isso nós vamos ver na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, um texto aí muito conhecido dos irmãos, que provavelmente muitos sabem de cor. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, nós somos de Deus, comprados, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes de Deus, né? A glória de Deus, as virtudes, a majestade de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós proclamamos as trevas por onde andamos, porque agora nós vivemos na luz, ok? São questões irrelevantes aí com respeito à igreja. Continuando, quais são alguns deveres daqueles que são membros da igreja? Já foi falado sobre isso, né? Olha só, os compromissos com a igreja, segunda aula que o Anderson deu, capítulo 2 do livro, nosso compromisso com a membresia da igreja, tá? Mas eu queria trazer agora para um lado mais prático possível. Nós vimos lá questões bonitas, teológicas, bíblicas, relevantes demais, mas existem questões práticas que nós precisamos tratar aqui com os irmãos também. A primeira delas é a assiduidade, a participação nos trabalhos da igreja. Igreja precisa estar na igreja, senão, né, dizer que é da igreja é fácil, ser igreja crente online é muito fácil. Claro, irmãos, nós não estamos nos referindo ao momento que a gente está vivendo. Lembre-se bem, nós estamos vivendo uma pandemia, muitos não podem vir à igreja por conta do risco da pandemia, tá? Mas você precisa estar
o máximo possível na igreja, porque ela é o grande meio de graça. Através dela tem a pregação da palavra, a oração, o batismo e a ceia, que são os meios de graça, a comunhão da igreja, né? Então a igreja, de alguma forma, ela é o grande meio de graça, onde você encontra tudo isso na casa do Senhor. Então, olha só, você precisa ser assíduo na igreja, tá? Assiduidade, participação dos trabalhos da igreja. Lá em Atos 2, o texto foi lido muito aí na semana passada, na aula da semana passada com o Ricardo, Atos 2, 46 e 47, vejamos lá o que está dizendo no texto, olha só, como é que a igreja primitiva vivia, Atos 2, 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assiduidade. Nós precisamos ter compromisso de estar na casa do Senhor, porque senão a gente vai para tudo quanto é lugar, a gente vai para casa do campo, vai para a praia, vai para o shopping, vai para isso, vai para aquilo, e cadê na igreja não vai, né? Aliás, serve para aqueles que estão passeando para todo lado aí, tem um monte de gente que passeia para todo lado, mas ir na igreja é perigoso pegar Covid. Olha só, vejam bem, nós não estamos incentivando você e julgando você que você não está vindo na igreja. Tá? Mas se você de repente está fazendo tudo por aí, menos igreja, repense se você ama a igreja. Tá? Agora, se você está fazendo a sua quarentena direitinho, correto, né? Você está tomando os cuidados e só sai mesmo, né? Quando é necessário, você está corretíssimo. Tá? Aí é bom evitar mesmo ir à igreja, porque você só está saindo de casa pelo necessário. Mas não use da Covid ou de qualquer outra coisa como desculpa para não ir na igreja. Tá? Deixando de congregar, como é costume de alguns aí, né? Hebreus vai falar sobre isso. Então, assiduidade, estar presente na igreja o tempo todo, não só em dia de ceia, mas o tempo inteiro. Quanto mais você tiver, você faz parte de um corpo e a sua presença ali vai abençoar outras pessoas. Pontualidade é outra questão importante, pontualidade, tá? A igreja, ela é tão importante, olha só o que eu estou te dizendo, igreja é tão importante quanto o seu trabalho e o seu estudo. A pergunta que eu tenho para te fazer, você pode chegar atrasado no seu trabalho? Seu patrão libera você chegar a hora que você quiser? Ah, não estou a fim de ir agora, eu vou depois. É assim que funciona no seu trabalho? Não é, eu tenho certeza que não é. Mesmo que você tenha um patrão aí bonzinho demais, você tem que ser pontual no seu trabalho. Mesma coisa na escola. A escola vai te dar lá no máximo 15 minutos. Nós estávamos lembrando, eu fui para um funeral esses dias com o nosso irmão Nivaldo Rodrigues e com o Ricardo, e eu e o Nivaldo lembrando do reverendo Boanerges. O reverendo Boanerges, com aquela linha dura dele, presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, lá na igreja dele, dava o horário do culto, ele trancava a porta, os diáconos não deixavam mais ninguém entrar. E se você sair para tomar água, para ir no banheiro, você não volta mais. Pontualidade, você está ali para cultuar ao Senhor, né? Pensando assim, tá? Claro, nós não estamos proibindo as pessoas de ir lá no banheiro e lá tomar a sua água, né? Mas no cinema você faz isso, quando o filme tem 3 horas de duração, na maioria das vezes não, você tá lá com a sua pipoca, seu refri, né? E assistindo o filme, só vai sair dali quando terminar o filme. Na igreja as pessoas querem fazer o que bem entendem. Será mesmo que você tem um compromisso com a igreja? Ser pontual é importante. Você não tem que chegar a hora que você quiser, tem um horário marcado para começar os trabalhos e você deve chegar até de preferência um pouco antes, se preparar em oração, isso é importantíssimo. Jeremias 48:10, eu queria que você lesse aqui, olha que palavra dura do profeta Jeremias, né? A palavra de Deus confronta a gente, a palavra de Deus realmente vai contra os nossos erros, né? Jeremias 48:10. Vamos lá, Jeremias 48, versículo de número 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. É maldito aquele que faz a obra de Deus, que leva as coisas de Deus de maneira relaxada. Deus não abençoa, Deus não aceita alguém que age assim. No seu trabalho chega no horário, na escola chega no horário, na igreja ele chega e faz o que ele bem entende, porque ele acha que a igreja é, né, a casa dele, ele faz o que ele bem entende. Isso é meio complicado, né?
Ser reverente, irmão, seja reverente na presença de Deus. Lembram da palavra de Abacuque ali? Cale-se diante de toda a terra, cale-se toda a terra. Você está diante de Deus, fique calado, preste atenção. Você está diante de um Deus soberano, grandioso, santo, totalmente santo. Né? Não pense que é tão simples assim se chegar à presença de Deus. Nós temos a mediação de Cristo que abriu o caminho, mas Deus continua sendo Deus justo, santo, poderoso. Ele não deixou de ser justo e santo só porque Cristo morreu na cruz. A ira dele, sim, foi apaziguada, ele não está mais irado com aquele que tem Jesus. Mas você não pode ser tão ousado assim, né? No sentido de, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias palavras, seu linguajar, você trata Deus do jeito que você quiser. O Ricardo falou um pouquinho sobre isso também na semana passada, né? Salmo 15, o que Davi vai falar? Lembram lá quando Davi quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e não conseguiu? Né? O boi tropeçou, ele foi pegar na arca e morreu. Aí Davi vai compor esse salmo dizendo assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Onde Deus está é lugar santo. Quando Deus falava com Moisés, se um animal tocasse no monte, morria fulminado. Né? Os sacerdotes estivessem de maneira ilícita ali, entrando na presença de Deus, morria fulminado, como nós vemos vários textos da palavra que isso também aconteceu. Seja reverente, irmão, seja reverente com a presença de Deus. Deus está presente no meio do seu povo, Deus é santo, nós precisamos ser reverentes e gratos a Deus, porque apesar de toda a glória, toda a majestade, Ele nos recebe, nos aceita, mas a reverência é necessária. Outra questão importante da igreja é ser participante. Trazer a Bíblia, quem sabe trazer o inário, pelo menos cantar, acompanhando os hinos lá. Cantar, orar, ler, ouvir. Na igreja não tem essa ideia de que haverá um dueto, só eles vão louvar o Senhor, o coral vai louvar o Senhor. Não, todos nós estamos louvando, adorando o nome do Senhor através de algum cântico, de algum hino, né? A igreja, ela não é como um jogo de futebol, onde você tem lá 11 jogadores num campo, 22 jogadores, 11 de um lado, 11 do outro, e os juízes, né, o juiz e os bandeirinhas. Na verdade, a igreja, todos nós estamos ali cultuando a Deus. Não é porque uma pessoa está orando, não, nós estamos acompanhando tudo isso com amém, né? Fazendo a nossa parte ali, adorando ao Senhor. Senão dá o que deu lá com Eutico. Lembram lá que está escrito lá em Eutico, em Atos 20, verso 9? Que Eutico estava ali na janela, não acompanhou o que Paulo estava dizendo, acabou dormindo e caiu, né? E acabou morrendo, e Paulo foi e ressuscitou ele ali em oração. Então seja participante, é importante isso também na igreja. Agora, por fim, quais são os obstáculos que nós, membros da igreja, precisamos tomar conta, né? Ou tomar cuidado, vencer para participar de maneira cada vez melhor? Visita na hora do culto. Olha só que interessante. Quantas vezes isso não vem acontecer, né? Perto de sair para o culto aparece lá uma visita, um parente, um vizinho, um amigo, tá? Irmãos, qual que é a pessoa mais importante na sua vida? Se Deus é o mais importante, se o culto é importante, então você tem que dar um jeito nesse negócio, né? Você tem que dizer às pessoas, neste horário eu estou indo para a igreja. Não dá para eu te receber. Se é alguém muito íntimo, muito chegado da sua família, deixa essa pessoa lá dentro da sua casa e vai para a igreja. Quando eu voltar a gente conversa. Isto não significa se de repente alguém está carecendo da sua ajuda, tá? Alguém precisa, está muito aflito, angustiado, com um problemaço para resolver, então você pode sim deixar de ir à igreja para ajudar essa pessoa a resolver o seu problema. É a parábola do samaritano, né? O levita e o sacerdote passaram de largo. Mas não é esse o caso que eu estou me referindo. Muitas vezes o inimigo cria circunstâncias para a gente não ir à igreja. E Deus permite para quê? Para testar o quanto a gente tem compromisso com as coisas de Deus. Então visita na hora do culto não pode acontecer sempre. Eu não vou na igreja porque chegou o meu parente, chegou aí. Não, eles têm que saber que você é crente, que você vai ao culto e que não dá para você ficar ali fazendo sala, né? Isso é importante. Prioridades, quais são as suas prioridades? Por exemplo, tem gente que toda hora arruma passeio na hora do culto, ou no domingo, passeio, viagem, trabalho, né? Justamente na hora do culto, tá? Tem gente que trabalha assim na hora do culto, mas não é sempre assim.
Às vezes a gente cria, não sabe lidar bem com a nossa agenda e a gente coloca coisas ali bem próximo do culto e aí isso fica atrapalhado, não descansa e não consegue ir para a igreja por outras razões. Então trabalho, enfrentar a chuva, por exemplo, para você ir para o trabalho, você não vai na chuva, tem gente que diz assim, tá chovendo, eu não vou na igreja. Tá, existem aqueles que têm dificuldades, né, com o carro, com dirigir, que moram em regiões complicadas, se a chuva está muito forte, questão de enchente, aí tudo bem, é justificável, mas tem gente que qualquer chuvinha não vai na igreja. É assim que você faz o seu trabalho? Tá chovendo, não vou no meu trabalho porque tá chovendo. Não é assim, né? Então a gente precisa encarar, pode ser com chuva, com sol, com frio, a gente tem que encarar a realidade, as dificuldades e estar na casa do Senhor sempre, ok? Doenças simples não podem te impedir de ir para a igreja. Tô com uma dorzinha de cabeça chata, eu não vou para a igreja por causa disso. Poxa, mas será que não dá para tomar um comprimidinho e ir para a igreja? Ou quem sabe até mesmo sem tomar, ali na comunhão da igreja, no louvor, na adoração, na oração, você descansa, relaxa e até mesmo a sua dor de cabeça, será que não iria embora? Doença simples, não dá. A faltar da igreja porque eu tô com uma dorzinha na coluna, tô com isso. Não, se é algo muito forte, aí não tem jeito, você tem que se cuidar. E um detalhe importante, né? Tem pessoas que pensam assim, não, eu não posso faltar do culto. E aí ele vai com virose, vai com um monte de problema e passa para todo mundo. Não é assim, ainda mais nesse tempo nosso de Covid. Se você está com algum sintoma de gripe, se você está com a sua garganta arranhando, alguma coisa assim, não passe na igreja, nem perto dela, né? Deus não vai te amaldiçoar por isso, irmãos. Não é assim, né? Tome cuidado e tenha cuidado com a vida dos outros também, tá? Mas por doenças simples também você pode, uma dorzinha de cabeça, um desconforto, alguma coisa assim, você pode sim ir para a igreja. Crianças, às vezes a gente pensa que criança atrapalha, não é? Olha, criança pode dar trabalho sim para ir à igreja. Não é fácil cuidar dos filhos, ainda mais pequenos, mas eles precisam vir à casa do Senhor. Isso é muito importante e a gente tem que agir dessa forma. Lembram que Jesus diz que das crianças é o reino dos céus? Eu queria que você abrisse comigo aí em Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 15 a 17. Olha só o que diz Lucas 18, de 15 a 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Deixe as crianças, leve as crianças. Quanto mais ela estiver ali na casa do Senhor, mesmo que elas te dê um trabalho, vai chegar um tempo que elas vão se acostumar e vai parar de dar esse trabalho que dá, né? Se está fazendo muito barulho, dá uma saidinha lá, vai no berçário, está chorando muito, coisas assim. Mas não deixe de trazer a criança, o lugar dela é na casa do Senhor e nós podemos e devemos agir assim, né? Eu tinha pulado um texto importante quanto às prioridades de ir à igreja, né? Muitas vezes a gente dá como prioridade passeio, trabalho e coisas assim, é como se o dia fosse para a família, não é dia do Senhor, é dia de buscar o Senhor. E aí Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O finalzinho agora aqui, tá? Sentimentos. Não tenho vontade na igreja hoje, não tô com muita vontade na igreja hoje. Não é por vontade, irmãos. Tem dia que a gente não tá legal, mas não é por vontade, se tem ou não. Eu tenho um compromisso, eu preciso ir, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso rever os irmãos, eu preciso estar ali em comunhão com a igreja, não é? Mesma coisa casamento, eu não gosto mais do meu cônjuge, não tem essa. Você assumiu um compromisso com o seu cônjuge, né? Então você tem que ser marido, mulher, tem que cumprir a sua missão, o seu papel. Pare de andar pelo seu enganoso coração. Lembra que diz lá Jeremias 17,9? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Se for pelo nosso coração, a gente nunca vai à igreja, nunca vai buscar o Senhor, nunca vai orar, nunca vai ler a Bíblia, nunca vai evangelizar. Pare de pensar e de viver com as suas emoções guiando suas decisões, né? Viva primeiro pela fé, depois pela razão e por fim pela sua emoção. Namoros ou relacionamento. Eu não vou mais porque meu namorado não está deixando, porque ele não é crente. E aí eu queria contar, eu já contei isso aqui algumas vezes na igreja. Meu tutor, o reverendo Paulo Petreca, teve uma experiência muito interessante com um membro da sua igreja lá em Tatuí, uma jovem muito comprometida com a igreja, cantava no coral, participava dos trabalhos dos jovens, e de repente ela foi conversar com o pastor, conversou com os pais também muito crentes,
dizendo que queria namorar um rapaz, que ela já estava gostando dele, eles estavam querendo namorar, mas ele não era crente. E o pastor, claro, preocupado, dizendo, olha, mas cuidado, filha, de repente ele te tirar da igreja, você tem que ter compromisso, ele tem que tentar trazê-lo e tudo mais. E aí os tempos foram passando, os dias foram passando, ela foi namorar esse rapaz, os pais dela permitiram e tal, e ele de repente chega num domingo e diz assim pra ela, hoje você não vai à igreja, porque nós vamos lá no cinema, eu quero assistir um filme e tal, e hoje você não vai à igreja. Ela fala, não, eu tenho compromisso, eu canto no coral, eu vou mais cedo, eu tenho que ensaiar, depois tem o culto e eu vou pra igreja. Ela falou, não, você vai na igreja, vários trabalhos, você nunca falta, hoje você não vai, nós vamos no cinema. E ela falou, não, você não entendeu, eu vou à igreja, eu tenho compromisso com a minha igreja, eu não vou deixar de ir na igreja pra ir no cinema. E aí o namorado ficou bravo e disse, se você for à igreja, então hoje nós vamos terminar. E aquela jovem muito sábia, ela diz assim, bom, então tá bom, então a gente pode terminar. Tirou a aliança, entregou lá pra ele e terminou o namoro. Claro, ela ficou muito chateada, ela já estava gostando muito dele, mas ela foi para a igreja, mesmo assim, chateada, abatida, orando a Deus, né, pedindo o consolo de Deus e chateada com toda a situação. Para surpresa dela, quando está no meio do culto, ela vai cantar um hino lá, entoar um hino do coral, e ela vê ele chegando lá na igreja. E a partir dali ele se converte pelo testemunho dela. E ele disse assim, olha, eu quis descobrir o quanto você ama esse seu Deus. Você coloca esse seu Deus em primeiro lugar na sua vida. Então por causa disso, eu falei, não, eu preciso ir lá conhecer realmente esse Deus da minha namorada. E a partir dali ele se torna até um membro da igreja e até depois vem a ser um dos líderes lá da igreja presbiteriana de Tatuí. Então você precisa dar testemunho, cuidado com os seus relacionamentos, amizades, namoros que possam te tirar do caminho do Senhor, né? Esse é um problema muito sério. Compromisso e dedicação. É preciso ter compromisso e dedicação nas coisas de Deus, dar o seu melhor, inclusive dos seus bens. Não é? Dar o seu melhor do seu tempo, dar o seu melhor dos seus dons e talentos, do seu conhecimento, dar o seu melhor dos seus dízimos e ofertas. É necessário compromisso e dedicação ao Senhor. É a obra do reino de Deus. Isso tudo precisa acontecer, nós precisamos agir de maneira muito correta. Então eu queria agora orar pedindo a bênção de Deus para que possamos cumprir aí essas questões importantes de sermos igreja. E antes de orar eu queria deixar uma tarefinha aí, né? Baseado naquilo que você já viu nas 3 aulas e no que eu estou te colocando hoje, há muitos textos que falam da ideia de comunhão. E o desafio que eu quero fazer para você nessa semana, que você ligue, tá? Na Covid está difícil de visitar, né? É meio arriscado, então eu gostaria que você pelo menos ligasse para uma família no mínimo. Você pode ligar para várias, mas pelo menos uma família, para orar com essa pessoa, para dizer que você está ali acompanhando. Ore, né? Converse com ela por telefone, ligue para pelo menos uma. Você pode fazer isso, quem sabe, uma por dia, seria melhor ainda, né? Segunda-feira você liga para uma família, terça outra, quarta outra, pelo menos um por dia, para conversar, para compartilhar aí as questões todas que todo mundo está vivendo nesse momento, e orar também com uma família da igreja. Seria muito bom que você fizesse isso. E é o desafio que eu coloco aqui para cada um, ok? Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção e a direção dele para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque quando olhamos para a igreja, reconhecemos que temos que melhorar muito e que o Senhor é o único interessado nisso, na glória do teu nome. Por isso ajude-nos, ó Deus, capacita-nos a vivermos como é o teu agrado, com compromisso, buscando ao teu reino em primeiro lugar, fazendo a tua vontade e amando ao Senhor acima de qualquer coisa. Que possamos entender também que somos parte de um corpo e que devemos buscar a comunhão uns com os outros, a unidade no corpo de Cristo. Ajude-nos a perdoarmos uns aos outros, a amar, a dedicar a vida um pelo outro, e assim, ó Deus, que a igreja possa caminhar conforme o teu querer. Pedimos a tua misericórdia também para essa questão da Covid, para que em breve possamos juntos, toda a igreja reunida, estarmos na casa do Senhor, testemunhando os livramentos, a glória do teu nome, o cuidado do Senhor a cada dia. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, logo mais à noite, para estarmos juntos novamente, adorando, bendizendo o teu nome no culto ao Senhor. Pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, então, agora à noite teremos o nosso culto, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família.
e que assim caminhemos. E fica aí o desafio, ligue pelo menos para uma família por dia, ou uma que seja na semana. Ligue, converse com essa pessoa, né? Adote aí uma família para você acompanhar, e vai ser muito bom melhorar essa comunhão quando não podemos estar juntos. Deus assim abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.